Era juiz há 22 anos, fui convidado pelo então eleito senhor presidente Jair Bolsonaro a ingressar no governo, isso logo após as eleições, e desde cedo procurei o presidente para nós conversarmos sobre o convite e a aceitação, e deixei para ele muito claro: presidente, o que eu gostaria de fazer é focar a atuação do Ministério da Justiça em corrupção, porque nós precisamos consolidar os avanços havidos nos últimos 5 anos, e eu não digo aqui apenas a Lava Jato, houve avanços em outros processos, houve o avanço decorrente até do julgamento pelo Supremo da Ação Penal 470, e a construção da integridade é sempre algo que nunca se acaba. Nós temos sempre que estar dando passos adiante e sempre temos que estar preocupados com retrocessos, que, por exemplo, a grande corrupção muitas vezes envolve pessoas poderosas. Então eu disse ao senhor presidente: quero consolidar esses avanços em relação à grande corrupção. Essa é uma demanda, inclusive, que ficou muito clara durante as eleições. Por outro lado, nós precisamos melhorar a efetividade do sistema de justiça, e aqui eu me refiro não só ao trabalho das cortes, mas do Ministério Público, da polícia, dos órgãos de investigação, em relação ao crime organizado. Nós temos organizações criminosas no Brasil, nós sabemos o nome de várias delas, algo que nós não tínhamos há 10, 15 anos atrás. Esse não era um conhecimento tão comum. Organizações criminosas que vão ficando cada vez mais poderosas, que vão colocando a nossa segurança e a nossa liberdade em risco. A ilustrar, isso já no momento dentro do governo, assistimos esses episódios lamentáveis no estado do Ceará, em janeiro, quando 2 organizações criminosas se uniram e se sentiram, vamos dizer, fortes o suficiente para praticar atos de que natureza propriamente terrorista. Não eram nem mais atos de cunho criminoso. A organização criminosa, o que ela quer normalmente é lucro, não quer confusão. Mas naquele momento as organizações inclusive tentaram explodir pontes ou viadutos, a demonstrar que ultrapassaram uns limites extremamente preocupantes. Então nós temos que ir firmes contra o crime organizado, assim como fomos firmes, embora com a necessidade de avanços, em relação à corrupção. Isso significa que nós temos que ter boas investigações, isso significa que nós temos que prender as lideranças, nós temos que isolar essas lideranças e nós temos que desmantelar essas organizações, confiscando o seu patrimônio. E é essa a política que vem sendo adotada pelo governo do senhor presidente Jair Bolsonaro, juntamente com o governo do estado do Ceará, a ilustrar que unidos nós podemos muito. O governo federal tomou uma série de providências e aquela crise de segurança, em cerca de 30 dias, acabou sendo resolvida. Se tentou aqui, mais recentemente, uma retomada, que resultou apenas na prisão de pessoas que tentaram explodir torres de transmissão de energia. Por outro lado, nós precisamos enfrentar a criminalidade violenta. Isso diz muito respeito à questão dos municípios. A população brasileira, não raramente, do maior ao menor município. Antigamente essa criminalidade violenta era concentrada principalmente nos grandes municípios, mas hoje ela se disseminou, embora não se possa afirmar que está em todo e qualquer lugar, mas não está mais limitado aos grandes centros. A criminalidade violenta, os índices dela no Brasil são vergonhosos. Nós alcançamos um recorde no ano de 2016 de mais de 60 mil homicídios no ano. São números dignos de uma guerra civil. Países em guerra civil muitas vezes não apresentam números equivalentes. Então nós precisamos avançar
igualmente nessa área. Como se avança nessa área em relação à criminalidade violenta? Nós precisamos tirar o criminoso perigoso das ruas. Nós precisamos ter bons meios de investigação. Nós precisamos investir em meios tecnológicos para realizar essas investigações. Nós precisamos investir nas nossas polícias. Por mais de que o investimento em recursos tecnológicos seja importante, no fim, o que conta é o homem da ponta, é o policial que se arrisca, e nós precisamos valorizar esse policial. Não que ele também não possa cometer erros, não também que ele não possa cometer erros ou abusos, como qualquer outro profissional, como também existem juízes, como também existem políticos, como também existem qualquer outra categoria que cometem erros, e se eles forem verificados têm que ser punidos, mas nós temos que valorizar o homem da frente. Nós temos, no entanto, que coordenar a ação das forças de segurança, e aqui eu incluo tanto as polícias federais, especialmente a Polícia Rodoviária Federal, como a Polícia Federal, com a ação concertada das polícias estaduais, a militar e a estadual, conjugadas para aqueles municípios que têm, com a atuação das guardas municipais. Nós vivemos numa federação, isso é ótimo, isso nos traz mais garantias de liberdade, isso permite que experiências locais diversas floresçam nos mais diversos municípios, mas isso também nos traz dificuldades, porque essa fragmentação muitas vezes dificulta a focalização desses esforços. E um dos objetivos, então, tem que ser a focalização da atuação das forças de segurança. Por outro lado, nós também temos que pensar em políticas diversas da segurança pública para tratar do problema da criminalidade. Tem a velha frase conhecida que o melhor policial é um poste de luz. E, de fato, muitas vezes o restabelecimento, a colocação da iluminação pública em determinados setores das cidades faz uma grande diferença, às vezes com potencial até maior do que o investimento mais restrito em recursos humanos policiais. Um recado claro às organizações criminosas: se você foi condenado por crime praticado por organização criminosa, se você se mantém vinculado à organização criminosa, você não progride de regime de cumprimento de pena. Ou seja, você cumpre a pena integralmente em regime fechado. Porque nós queremos que o preso se ressocialize, que ele saia um cidadão, que ele possa ser reinserido na sociedade. Mas nós não queremos colocar prematuramente um soldado do crime nas ruas. Então nós mandamos um recado que se você integra uma organização criminosa, se você não se dissocia, se você se permanece faccionado, você não obtém benefícios prisionais. Não porque a gente queira que as pessoas fiquem presas. Nós queremos que elas fiquem soltas, mas soltas, sem vínculos com o crime organizado. Essa é a ideia dessa proposição. Gostaria de pedir, então, para finalizar, o apoio. Nós acreditamos nesse projeto. Nós temos presente que esse projeto não é suficiente para resolver todos os problemas. Nós temos uma série de medidas executivas em andamento, em planejamento, algumas até finalizadas, mas nós entendemos que aprimorar a legislação também é importante. Além do que, é preciso mandar um recado à população que o governo, juntamente com o Congresso, com os nossos representantes eleitos, quer ser um elemento de mudança. A responsabilidade pelo enfrentamento do crime, quer seja corrupção, quer seja crime organizado, quer seja crime violento, sim, também é das Cortes de Justiça, mas não só delas. É principalmente do governo, que está sensível, juntamente com o Congresso, das ansiedades
da população brasileira por mais justiça e por mais segurança. Muito obrigado pela atenção.